Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Jardson e esse é o episódio 119 do Abananados Instacast. E para este episódio, chamei mais um amigo meu, chamado Sebastião Soares, que está aqui hoje para falar um pouquinho dele. Sebastião, é um prazer gravar contigo hoje, seja muito bem-vindo ao Abananados. Obrigado, desde já agradeço, quem agradece na verdade sou eu, por estar aqui nesse programa, né? É um privilégio. E aqui a gente tá para conversar, para dialogar e falar a respeito da trajetória, apesar de ser jovem, mas tem bastante coisa pra gente conversar. É um pouquinho mais velho que eu. Mas é isso, seja muito bem-vindo. E claro, né, algumas pessoas do Abananado certamente não lhe conhecem, então nesse momento eu vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Certo. Eu me chamo Sebastião Soares de Lima, sou de Bananeiras, nascido e criado aqui na terra. Sou um jovem com 34 anos, né? Jovem ainda. Começando, mais velho que eu tenho 33. Começando. Mas o pessoal tem receio de falar de idade. Eu não tenho não, graças a Deus. Porque na minha infância, era uma infância, né, bem complicada e eu achava que eu não chegava à maioridade. Tinha uma coisa na minha cabeça, assim, que eu ficava pensando, rapaz, acho que eu não chego aos meus 20 anos, eu não sei porquê. Graças a Deus passou os 20, já chegou aos 30, né? E estamos indo. Sou filho de Maria Soares de Lima e Miguel Oliveira, de Oliveira. Minha mãe é daqui de Bananeiras, do distrito de Roma. Eu não sei bem a história da minha mãe, mas eu sei que ela é daqui, de Bananeiras. E meu pai, ele é de Campina Grande, era de Campina Grande. Tá falecido? É falecido. Todos os dois são falecidos. Minha mãe faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. Caramba. Foi muito jovem, né? Criança. Criança. E meu pai quando eu tinha 7. Só que, na verdade, meu pai ele tinha 2 famílias. Ele tinha uma família em Campina Grande, que era a família, vamos dizer assim, a família oficial. E tinha a família aqui em Bananeiras, onde ele vinha, né? Tomava as caninhas dele, as cachaçinhas dele, e fazia menino e voltava pra Campina. E nesses fazer meninos foram quantos? Foram 10. Dele foram 10. Tem 2 irmãos meus que não é filho dele. E eu sou o mais novo de 12. Né? Ele é grande, viu? Família grande. Hoje somos em 11, porque faleceu um de acidente. Mas somos uma família unida. Graças a Deus. Deus tem nos ajudado até aqui. E eu costumo dizer que eu sou um pecador que Deus teve misericórdia por estar até aqui. É isso, eu sou essa pessoa batalhadora, uma pessoa simples, humilde, e estou no dia a dia lutando para viver e viver bem. Eu ia fazer inclusive essa pergunta agora, que era quem era o Sebastião numa definição mais íntima, né? Você até já começou dizendo aí numa definição mais íntima, né? Que é uma pessoa... tudo que você já falou aí, mas eu vou pedir que você ainda me dê essa definição de forma ainda mais íntima para a gente conhecer ainda mais o Sebastião. Vamos lá. Eu sou casado com a Maria Aparecida Belarmino. Tenho 2 filhas lindas. A mais velha se chama Maísa. Ela vai fazer 10 anos agora, nesse mês de abril, no dia 24. E hoje está fazendo 3 meses de nossa filha mais nova, Melissa. Que Deus deu o privilégio de ser pai. E eu agradeço muito a Deus por esse privilégio e muito feliz por essa nova fase. Porque como a Maísa já está fechando os 10 anos, né, a gente já estava desacostumado com o choro de bebê, com as noites em claro. E agora nós estamos,
né, se adaptando novamente. Mas muito feliz que ela vai ver aqui, né? Mas é muito ciumenta, mais do que a mãe. Eu mando um beijo para Maria Aparecida, minha esposa, para Maísa e para Melissa. E é isso, é um paizão. Agora, Sebastião, a gente está falando um pouco da sua trajetória. Eu vou pedir para que você fale um pouquinho mais, como é que foi sua infância, sempre morou aqui em Bananeiras, conta um pouquinho disso, né? Você perdeu seus pais de novo, conta um pouco da sua infância. Vamos lá. Jardson, eu nasci aqui em Bananeiras, né? Eu já relatei, e minha mãe, ela faleceu nova, ela faleceu com 46 anos. Nova demais. Nova demais. E eu mais novo ainda, porque eu tinha 3 anos de idade, e como eu sou o mais novo, né? Aí eu fiquei muito dependente dos meus irmãos. Como meu pai foi sempre ausente, eu tive que ser criado por outras pessoas. E aí na história entra seu José Marques de Melo e Dona Maria Augusta. Pai de professora de professor Graça Marques, de Paulo Marques, de Luzinete Marques. E aí, como minhas irmãs trabalhavam lá com eles, ele disse, rapaz, traga esse menino pra gente criar. E assim, Deus colocou ele, né, na minha vida. Eles, na verdade, porque depois que ele faleceu, Dona Maria Augusta, Dona Luzinete, que nos conduziu, e lá ele me incentivava muito a estudar. Eu sempre gostei de estudar. Eu não era um bom aluno, um exemplar aluno, mas sempre gostei de estudar. E a minha infância foi lá na universidade, lá na casa de seu José Marques, até os meus 18, 19 anos. Eu fiquei por lá, fui criado por lá, com educação rígida, mas eficaz, porque graças ao incentivo, à persistência, né? Porque eu venho lá da Rua do Corte, né? Antigamente era uma rua muito pejorativa, era uma rua muito violenta, né? Era uma rua que o pessoal repudiava. Hoje não mais, hoje a gente vive outra realidade lá, que já tem até uma pousada, né? Muitas pessoas daquela época não existem mais, as pessoas que bagunçavam, que brigavam, que matavam. E a rua hoje é mais tranquila, mas antigamente era muito difícil você dizer que morava na Rua do Corte. Hoje eu já moro no centro da cidade e assim, muito importante a passagem que eu tive lá na universidade com a criação e a educação de São José Marques, Dona Maria Augusta e Dona Luzinete. Eu tinha formulado uma pergunta, até então eu não sabia do falecimento dos teus pais, né? Que era justamente, sendo o mais novo de 12 irmãos, que teria sido um pouco mais mimado do que todos, né? E a gente percebe aí, pode até ter tido mesmo, né, um certo mimado dos irmãos. Dos irmãos, dessas pessoas que acabaram auxiliando. Conta como é que foi esse processo todo. Minha mãe, ela assim, eu tenho poucas lembranças dela já, mas as poucas que eu tenho são memórias boas, né? Graças a Deus que ainda ficou preservado na minha mente. E minha mãe faleceu de câncer. Um câncer de útero, se não me engano. E meu irmão falava, Damião, que quando ele ia visitá-la lá em João Pessoa, o café da manhã dela e o lanchinho dela, ela guardava num saquinho e era para ele trazer para mim. Tá entendendo? Porque a situação naquele tempo era difícil. E depois que minha mãe faleceu, minha mãe era agricultora, e há 33 anos, 32 anos atrás, a coisa era muito complicada. E aí, né, eu acredito que não mimado porque não tinha como, mas protegido, né? Ela se preocupava muito com o Tiãozinho, como ela falava. E aí eu fico muito feliz pela mãe que eu tive. Não tive o privilégio de conhecê-la muito tempo. E eu ficava me perturbando, perguntando a Deus por quê. Porque eu não tinha pai, não tinha mãe. Na escola, nas reuniões dos pais, eu não tinha meus pais para me levar, nem participar. E aí eu ficava triste, perguntava a Deus por que eu não tinha, né? E depois de muito tempo, a resposta veio. Porque Deus, ele é o Deus dos órfãos. Ele nunca me deixou, na verdade eu nunca tive só. Ele sempre esteve do meu lado, está até hoje, e sempre vai estar.
foi uma infância, né, com seus percalços, mas foi uma infância dura, mas que teve todo um arcabouço para chegar onde eu cheguei, né, para estar na profissão que eu estou hoje, para ser a pessoa forte que eu sou e feliz que eu sou hoje, porque como eu não tive tanto o acalento de mãe e de pai, eu tento passar para as minhas filhas, tá entendendo? Eu tento passar para as minhas filhas o que eu não pude receber dos meus pais. Muito importante, né? E eu acho muito massa esse cuidado da tua mãe, mesmo passando por toda a dificuldade. A gente sabe que naquela época era bem complicado. Sim. Eu tava falando hoje pela manhã que a minha geração passou algumas privações. Só que a da minha mãe, ela passou fome e muitas privações. A da minha avó passou fome de verdade, né? E a minha bisavó passou fome extrema, né? Então as coisas têm melhorado, a gente tem o que comer hoje, a gente tem tudo na mesa, né? Às vezes nem agradece o que tem, mas temos muito hoje em relação ao que nossa família teve no passado. Acho muito bacana todo esse cuidado que a sua mãe teve com você até o último momento, né? Exatamente. Faleceu quando você tinha apenas 3 anos, mas que bom que teve essa família que ajudou aí no seu processo, sim, sobretudo educativo. E a minha pergunta, a próxima pergunta é justamente nesse sentido, né? Na verdade não é bem uma pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho o que foi a sua trajetória escolar, desde a infância até chegar no ensino superior, no curso que você hoje atua aí na área. Pô, não. Eu ainda estudei na creche, aqui perto, por trás da rodoviária, acho que é Donzinha Bezerra. Estudei lá na creche, né? E eu me lembro como se fosse hoje. Tinha um rapazinho lá que ele gostava de bater, sabe? E eu sempre fui fraco. Aí assim, eu ficava não querendo ir pra creche, porque eu chegando lá eu ia apanhar desse menino. Aí eu ficava traumatizado. Mas aí eu estudei no Xavier Júnior. Assim, eu digo que foi uma das melhores fases da escola, foi no Xavier Júnior. Porque eu estudei da primeira até a 4ª série, né? Que naquela época não era ano, como a gente tem hoje. Era série. E lá foi muito bom. Foi muito bom o tempo que eu estudei por lá. Depois eu fiz o EJA, porque eu graças a Deus eu nunca repeti de ano, sim, por ser reprovado. Mas eu desisti algumas vezes. E nessas vezes eu ficava me martelando porque não estava estudando. Aí surgiu a oportunidade de estudar o EJA à noite, lá no antigo Maroquinha, né? O pessoal mais antigo sabe. Eu sei. Eu não sou muito antigo, mas eu sei. O Emília, né? Que chamava Maroquinha ali perto do INAMPS, que hoje é o PSF. Eu estudei lá, e depois estudei o ensino fundamental lá, no EJA. Depois fui estudar em Pirpirituba, no EJA também, no ensino médio. Como eu já estava trabalhando durante o dia, eu não tinha tempo de estudar durante o dia, e aí eu fui fazer o EJA. E pronto, terminei o ensino médio, e aí fiquei parado sem estudar. Eu digo, rapaz, eu tenho que estudar. Aí fui fazer o curso técnico na Universidade Federal da Paraíba, aqui em Bananeiras. E cursei o pós-médio, né, acho que em 2011 a 2013, mais ou menos. E mais uma fase, né, foi passada na questão da educação. E aí, mais uma vez, eu me martelando, né, eu tenho que estudar, porque eu tinha um sonho de me formar. Porque, já, como eu falei, é uma família de 12 irmãos. Na minha família, poucos estudaram, entende? E dos 12, só 2 é formado. Meu irmão Pedro, que é formado aqui na universidade também, no curso de Ciências Agrárias. E eu sou o segundo formado, que eu sou formado em Direito. E aí eu tinha esse desejo de me formar. Sempre busquei estudar para me formar. Eu disse, eu quero ter uma formação. Não, assim, não escolheria o curso, mas que fosse formado, né, no caso. E aí, depois que terminei o curso técnico na universidade, eu já tinha assumido o concurso na prefeitura e fiquei sem estudar mais uma vez. Eu disse, não, eu vou fazer o Enem para me estudar, que eu quero me formar. Fiz o Enem, passei,
para Ciências Agrárias aqui em Bananeiras. E aí, como Pedrinho, meu irmão, tava fazendo Ciências Agrárias, eu ficava naquela ânsia, sabe? Não, se ele tá fazendo é um curso bom. Mas, conversando com outras pessoas, dizia, não, é porque é um curso bom, mas que não tem tanta área de atuação e tal. Aí pronto, eu fiz o Enem, a pontuação deu para Ciências Agrárias e para Filosofia, na UFCG em Campina Grande. Eu disse, pronto, Ciências Agrárias eu não vou querer. Vou querer Filosofia. Aí, quando estava me organizando para fazer filosofia, Zé de Mirinha tem uma parte importante na minha vida. Ele chegou para mim e disse, Sebastião, estão fazendo um vestibular lá na faculdade Dr. Damião Feliciano, lá em Campina, porque Zé de Mirinha tem a questão política, né? E Dr. Feliciano era candidato e tal. Ele disse que abririam umas vagas para o pessoal de Bananeiras. Eu disse, oxe, vamos embora. Aí juntou eu, Beal na época, Romário, Matheus de Vila Maia, e fomos a Campina Grande fazer o vestibular na Unesc. Como eu estava já trabalhando e aí eu queria ter minha formação, eu disse, não, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar um curso que seja rápido, que tenha uma duração rápida, para me atuar e ganhar dinheiro, né? Porque eu era assalariado e aí não estava dando para arcar com as dívidas. Eram muitas dívidas. Aí pronto, fiz o vestibular para marketing. Eu disse, pronto, o curso acho que 1 ano e meio, 2 anos, eu termino e já começo a trabalhar na área. Beleza, fiz o vestibular, passei, mas a turma não fechou de marketing. Caramba. Foi. Não era pra ser. Não era pra ser, exatamente, é Deus agindo, tá vendo aí? Pois é. Deus guiando. Aí pronto, quando eu me deparo, a menina liga da faculdade, Sebastião, a turma de marketing não fechou. Aí eu disse, rapaz, e agora? O que é que eu vou fazer? Ele disse, olha, tem enfermagem, tem odontologia, tem direito, tem letras, tem outros cursos. Aí você tem a opção de escolher. Eu disse, rapaz, essa questão de saúde eu não me identifico. Eu vou fazer direito. Aí foi como eu entrei no curso de direito de paraquedas. Na Unesc, Campina Grande. Que é uma excelente faculdade, né? Aí o que acontece? Eu entrei de paraquedas no curso de direito. E uma das primeiras disciplinas era a filosofia do direito. Como eu estava na época ainda de ser chamado na UFCG e já estava começando o curso de direito, as primeiras cadeiras tinham a história do direito, a filosofia do direito. Aí um professor, ele era de São Paulo, da USP, muito inteligente. Aí eu disse, professor, me tira uma dúvida. Porque eu passei na faculdade aqui em Campina Grande, na UFCG, e eu queria fazer o curso de filosofia. O que é que o senhor me sugere? Eu permaneço no curso de direito ou vou fazer filosofia? Aí ele bem chiando, bem explicativo, disse, Sebastião, é o seguinte, se você quiser ganhar dinheiro e viver aperreado, você continue no curso de direito. Agora, se você quiser viver feliz e liso, vá fazer filosofia. Aí eu disse, rapaz, pensa numa situação. É melhor ficar aperreado. Não, professor, então eu vou ficar por aqui mesmo. Aí pronto, fiz o curso e terminei o curso depois de 5 anos, indo para Campina Grande naqueles ônibus em amarelo. Porque assim, Jardim, quando você vê uma pessoa formada, é muito fácil você formar a sua opinião sobre ela. Mas assim, todos nós temos uma carreira, uma carga, um caminho a ser percorrido, entende? E assim, as pessoas não veem a dificuldade que você passou, né? Só vê quando você chega lá. E aí eu sempre falo com meu colega Dr. Batista de Andrade. Ele também estudou junto com a gente lá. Batista, a gente passou tanto perrengue naquele ônibusinho. Chegando em casa de meia-noite. Para poder comer alguma coisa e dormir, para acordar no outro dia logo cedo para trabalhar. Nós somos vitoriosos. E aí a gente não pode deixar esse curso perder-se no tempo. Porque assim, a gente sabe que o curso de Direito é um curso muito exigente e se você não tem a bendita OAB, né, a carteira da OAB, você não pode advogar. Um bacharel, isso. Né? Você não deixa de ser bacharel.
E no curso de Direito a gente começa, né, com aquele entusiasmo. Rapaz, você isso, eu vou ser aquilo, você juiz, você promotor. Aí com o passar do tempo você vai diminuindo a patente. Até chegar, no 7º, 8º, nono período. Rapaz, eu tô doido pra terminar esse negócio. Eu quero terminar. Aí assim, graças a Deus, mais uma vez, Deus agindo e a misericórdia dele, eu passei na UAB, né, depois de muitas tentativas, porque as pessoas não gostam de dizer, mas eu não tenho medo e nem vergonha de dizer que eu fiz fiz 6 vezes a prova da UAB. As 3 primeiras vezes foi por experiência, porque eu já estava cursando o 9º período, no 9º e no 10º você já pode fazer. E as outras 3 foi valendo mesmo, né, como se diz, para ver se eu conseguiria a aprovação. E quando já estava quase sem esperança, Deus mais uma vez agiu e me concedeu a carteira, porque foi tudo ele mesmo. Porque quando eu fiz a prova, eu tinha feito 37 questões de 80. Passa com a metade, passa com 40. Mas aí quando você faz 37, a probabilidade de anulação de questões, de mudança de gabarito é muito difícil. E nessa, como eu já tinha pedido a Deus muito, eu tinha que passar, então ele sabia que eu tinha que passar. Foi anulada 5 questões dessa prova. Se eu não me engano, foi o 31º exame, ou 32º. Isso em que ano? Final de 2021. Foi. Tempo já, né? Tá fazendo, né? Acho que vai. Aí, assim, foi anulado 5 questões e aí de 37 eu passei para 42. E aí eu fiz, né, a segunda prova, que é a prova da peça, prova prática, e passei. Eu acho interessante quando você diz, eu não tenho vergonha de dizer que fiz várias vezes para passar. Eu acho que ninguém deve realmente ter vergonha disso, não. Eu acho que a vergonha que você deve ter é se você não tentar. Sim, né? sem dúvida. Até porque, seja no OAB, na universidade, uma prova é apenas uma prova. Às vezes aquilo ali não está medindo o seu conhecimento. E a prova da OAB é muito psicológica. Ela não é de conhecimento, é psicológica. Às vezes você não está bem também para fazer uma prova dessa. Exatamente. Eu fiz um vestibular, os primeiros vestibulares que eu fiz, eu tirei uma nota absurda na UEPB, uma nota horrorosa, porque eu fui fazer o vestibular doente. Aí isso mede minha capacidade? Não mede. Não mede. Né? Depois foram 13 cursos que eu passei, né? 13 vagas em universidades. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir tentando, né? Se reencontrando. Né? Eu, ultimamente, tenho me encontrado nos cursos da área da saúde, é por isso que hoje eu faço fono. Mas, inventei de fazer ciências agrárias aqui em Bananeiras. E, assim, se hoje eu tivesse que dizer a alguém, faça ciências agrárias, eu ia dizer, não faça. Por quê? Os concursos aqui na região estão muito restritos. Hoje você não consegue mais fazer para professor de ciências sendo licenciado em ciências agrárias. Tem que fazer travar uma luta absurda na justiça para conseguir assumir um cargo desse. É uma coisa muito incerta, né? Diz, não, mas faça ciências agrárias, você vai para um mestrado, para um doutorado. Nem sempre a gente tem disponibilidade para isso. Eu saí do mestrado mentalmente lascado. Lascado, eu precisei fazer terapia, nunca fui para um doutorado com medo, né? Eu voltei a estudar agora com medo de não cumprir. Tanto que, tipo, eu tava estudando tanto que eu fechei uma disciplina com 9.8, a outra com 9.6, e fiquei me culpando porque não estudei mais para ter um 10. Você tá entendendo? Então, assim, nem sempre a gente tá num momento bom. Então, não é uma OAB que vai medir a sua capacidade enquanto advogado, por exemplo. E uma outra questão que eu queria pontuar é que as pessoas colocam uma carga muito negativa nas pessoas que fazem o EJA. Gente, olha só. Ensino fundamental, ensino médio, é basicamente uma base muito superficial para a gente escolher uma profissão lá na frente. Eu que escolho um curso de humanas, não vou nem utilizar aquela matemática toda que a gente aprende ali no ensino fundamental, no ensino médio, e vice-versa. Então isso não mede nada da gente, né? Eu acho que o que mede, que a gente pode mensurar mesmo, é a questão do esforço
da dedicação. E seja no EJA ou no ensino regular, se você se dedica, se você vai em busca, você chega onde um Sebastião chegou. Né? Aqui tem uma história muito bacana, que eu já tinha chamado ele para vir aqui outras vezes, tá, gente? É porque Sebastião é um pouco, como é que eu posso dizer, tímido, né? Mas hoje ele aceitou, tá aqui conosco e vai falar um pouco mais a respeito da sua história. E aí, Sebastião, como você sempre foi uma pessoa muito determinada, em 2007 você já assumiu um concurso aqui em Bananeiras, não é isso? Isso. Conta um pouquinho desse processo de assumir essa vaga, de estar nela até hoje, né? Fala aí um pouquinho sobre. Porque é muito importante, né? Essa questão também do concurso que eu passei em 2007, quando na verdade eu sempre falo, é Deus agindo, porque eu não queria. Eu já tinha terminado o ensino fundamental, já estava no médio. E aí eu fiz o concurso, né, por estar já com a idade mínima de 18 anos, passei no concurso, mas eu não queria assumir, por quê? Eu fiz para a limpeza pública. E aí eu com 16 anos, já estava estudando na universidade, fiquei com vergonha de assumir. Você acredita? Caramba. Aí o que acontece? Eu sempre gostei de trabalhar, sempre mesmo. Sempre gostei de ter meu dinheirinho para comprar minhas coisas, para comprar o que eu tinha desejo, para pagar minhas continhas. Eu sempre gostei. Aí eu fiquei assim, com o pé atrás, porque eu jovem, né, querendo arrumar namorada, tá dizendo, mas rapaz, fulano varrer na rua, não vou querer não, um gari não. Aí, mas assim, meu irmão sempre me incentivou, Damião, disse, rapaz, vai que tu vai receber teu dinheirinho. Aí eu fui, com vergonha mesmo, mas fui, deixei o cabelo crescer, botei um boné grande na cabeça, foi. Muitas pessoas me viam e lembram de mim dessa época. Como já vai fazer 19 anos que eu tô na prefeitura, né, eu passei 2 nas ruas, limpando as ruas de Bananeiras, não tenho vergonha de dizer. Todas as pessoas que me conhecem sabem da minha história e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Aí sim, fui assumir o concurso. Quando eu recebi meu primeiro salário, naquela época, em 2007, era 380 reais. Eu devo fazer muita coisa. Naquele tempo dava. Aí eu disse, rapaz, o caminho é esse. Eu vou passar só 2 anos aqui, né, vou me estabilizar e aí eu saio da prefeitura. Só que, nesse interstício, em 2009 eu sofri um acidente de moto. Sofri um acidente de moto em 2009 e eu não poderia mais ficar exposto à radiação solar. Porque como o acidente foi grave na minha perna esquerda, no membro inferior esquerdo, eu fiquei sem a camada protetora, né, da pele. E aí não poderia ficar exposto ao sol. Aí eu tive que ser removido de cargo, exercer outra função na prefeitura na época, que era Dona Marta, e Ramon foi importante nessa relocação. Ele era secretário de administração. Isso, administração. Ele me ajudou nesse ponto, porque a gente fez uma readaptação e eu fiquei no Centro Cultural. Quando foi a inauguração em 2009, né, do Centro Cultural, e em 2010, 2011 mais ou menos, eu já tinha terminado o curso de técnico agrícola. E aí, que hoje é doutor Marcelo Lourenço, ele era secretário à época e me fez o convite. Sebastião, vamos ficar comigo na secretaria? Aí eu fiquei, né, desde 2010, estou lá até hoje. Faço a parte administrativa, também faço a parte de técnico e faço, né, o atendimento lá ao pessoal. Estou até hoje porque está dando para conciliar, né, com a advocacia e com a prefeitura. Mas a partir do momento que não der para conciliar, aí a gente vai ter que tomar outros rumos. Mas sim, desde 2007 que eu sou concursado na Prefeitura de Bananeiras. Pois aí Sebastião estava lá no Espaço Cultural desde 2009. Aí em 2013 eu chego lá para ser assessor do Matheus. Depois volto para ser assessor da Secretaria de Cultura e Turismo. Depois volto para ser secretário do Prima, lá no Espaço Cultural. E agora estou lá no Cabines, né, novamente. Pois é. A gente está sempre se reencontrando lá pelo Espaço Cultural. Todo mundo, graças a Deus, tem uma boa convivência, né? Sem dúvida. Assim, em todos os momentos que eu estive por lá, sempre foi dessa forma. Eu não sei como foi quando eu não estava, mas é um ambiente muito bom de se trabalhar. Eu gosto de trabalhar por lá. E aí a gente vê, né, o contraste, né? O querer também. Porque eu tenho colegas que trabalhavam comigo na época, varrendo a rua, e eles hoje me veem de uma forma diferente, assim. Eles acham que eu mudei a minha personalidade. Eu não mudei, Jadson. Eu continuo a mesma pessoa.
O diferente hoje é que eu tenho outra profissão, entende? E antigamente era muito mais valorizado do que hoje. Hoje é visto de uma forma, né, meio receosa, pode-se dizer assim, porque infelizmente tem profissionais e profissionais, né? E aí toda a categoria ela sofre. Mas eu não mudei, eu continuo a mesma pessoa, brincalhão, falo com todo mundo. E tem pessoas que elogiam, né, a trajetória, porque de gari a advogado é querer, né, o agir de Deus e o querer. Você tem que ir em busca. E sem dúvida. E aí eu continuo a mesma pessoa e continuarei sempre. E vou continuar sendo Sebastião. Porque a gente precisa até pontuar que Deus ele nos dá o caminho. Sem dúvida. Mas é a gente que tem que percorrer, né? Pois é. As pessoas ficam muito nessa de ficar em casa, de ficar ali esperando Deus agir. Exatamente. Deus age, mas ele age a partir dele, espera que você faça que eu te ajudo, né? Se esforça que você tem que se esforçar, porque senão você não vai conseguir chegar lá. Eu quando chego ao fórum, aqui em Bananeiras, nós tivemos uma perca, né, do nosso colega André, que ele era funcionário da prefeitura, e ele trabalhou comigo no início. Lá embaixo, na parte de baixo da cidade, limpando as ruas. E aí quando eu cheguei ao fórum para fazer uma audiência, né, como advogado, ele olhou assim para mim e disse: mas Sebastião, quem diria, né, se a gente trabalhava junto lá, limpando as ruas, hoje você tá aqui, ó, chegando aqui no fórum como advogado para trabalhar, para defender seus clientes. Eu disse: André, você também pode, você querendo você pode. Se não, já tô velho, se não tem idade. Não existe isso. Não existe idade para você estudar. Eu sempre dou o exemplo grandioso de Batista de Andrade. Porque Batista começou o curso de Direito, ele começou com mais de 50 anos. E hoje ele está advogando, é um excelente advogado, gente de altíssima competência. Gosto demais de Batista. E eu sempre dou o exemplo dele, porque ele não desistiu. E não tem a desculpa de idade. Quando você quer, você consegue. Basta você se esforçar e ir atrás. Aí eu disse: André, você também pode, se você quiser. Se você for colocar dificuldades, a dificuldade vai tomar conta do seu sonho. E aí, infelizmente, ele veio a falecer nesse acidente trágico, não foi aqui? Uns 3, 4 meses atrás. Mais ou menos isso. Infelizmente. Muito triste. Não conseguiu, talvez, alcançar um sonho de cursar uma faculdade, mas é isso. Às vezes, as pessoas dizem: não, eu tô velho demais. Eu me achei velho demais para começar uma outra universidade. Mas eu olhei assim e disse: rapaz, talvez a gente esteja até mais apurado para fazer algo que a gente não, que a gente fez lá atrás que não faria, por exemplo, né? Talvez estudar um pouquinho mais. A gente fica realmente mais apurado com o tempo, né? Hoje tem sido muito mais fácil estudar. Realmente era uma loucura, a gente ficava ali sem entender muito o que o professor estava falando na sala de aula e se debruçava naquele conteúdo meio torto que passava. A gente passou por alguns profissionais péssimos. Sem dúvida. Não pode dizer que tem professores que não passavam o conteúdo da forma que deveria ter passado, né? Exatamente. E tem aqueles preguiçosos também, né? Infelizmente a gente passa por isso. A gente não pode dizer que a educação... mas tá o professor falando da educação. Não é bem isso. A gente precisa falar o que é bom, mas também o que é ruim para ver se melhora. Sim, sem dúvida. Uma das coisas que eu mais tenho raiva de mim é uma falta de controle que eu tive. E o aluno, em minha última passagem pelo ensino médio, me mandou ir tomar naquele lugar. E na hora, o meu descontrole foi dizer: vá você. Eu não deveria ter mandado ele. Querendo ou não, perdi minha razão, né? Eu tenho um pouco de raiva de mim por ter perdido o controle nesse momento. Mas foi o que saiu na hora, né? Vá você. E saia logo. Eu mandei sair da sala, né? Era uma atitude que talvez eu não tomasse hoje, né? Mas o ensino básico do Brasil, ele tá de uma forma assim que é horrível da aula. Que as pessoas estão cada vez mais desmotivadas. Exatamente. O governo aí tentando dar incentivo na forma de dinheiro. Eu não acho que atraia muita coisa, mas vamos em frente para ver o que é que a gente consegue do futuro desses jovens. Exatamente. Né? E para quem tá aí com a idade um pouco avançada, bora estudar também, que dá tempo ainda. Sem dúvida. Sempre há tempo. Pois Enquanto a vida é esperança. E aí, claro, você fez o curso superior que você queria, mas você não se ateve só a isso, né? Você foi para pós-graduações. Né? Eu queria saber quais pós você fez e por que você escolheu essas áreas. Quando eu estava cursando o curso de Direito,
surgiu a oportunidade de fazer um curso de extensão. Como eu estava cursando, eu não poderia fazer uma pós-graduação antes de terminar a graduação. Aí a faculdade disse, não, Sebastião, você faz esse curso de extensão e posterior, né, ele, pela carga horária ser compatível e a mesma carga horária da pós-graduação, você consegue sim. Beleza. Aí, assim, eu saía na faculdade na sexta-feira, né, de noite, chegava em casa, meia-noite e meia mais ou menos, dormia um pouquinho e de 6h30, 5h30 a gente tinha que pegar o ônibus voltando, porque a pós-graduação que eu fiz foi Direito Penal, Processo Penal e Segurança Pública, lá no Cirne Center, em Campina Grande, pela Faculdade Integrada de Patos, FIP. Orientei uma aluna da FIP. E aí, quem ia comigo era eu, Batista de Andrade, mais uma vez ele se esforçando lutando, tá vendo, para conseguir os objetivos. E o pastor Gilberto, que também ele cursou Direito e fez a pós comigo. E a gente passou 1 ano e 8 meses fazendo essa pós-graduação. Aí hoje eu sou especialista em Direito Penal, Processo Penal e Segurança Pública. Não atuo muito nessa área, até porque aqui em Bananeiras é um pouco complicado você trabalhar com Direito Penal, porque nós temos poucos casos e os casos são específicos. Furtos. Que bom que não temos. Pequenos furtos. Aqui ou ali a gente vê um homicídio, uma coisa mais grave, e aí a gente não atua muito nessa área. É minha especialidade, mas eu não atuo muito. Eu atuo mais na área previdenciária, que também faço uma especialização com Vitor Carvalho, que é um expert aí do previdenciário, já tem 7, 8 anos na advocacia previdenciária e mais 10 anos de INSS. Ele era servidor do INSS. Então ele tem um lastro muito grande de informações para nos passar. Tem aparecido muitos patrocínios, né? Muitos posts patrocinados lá no Instagram, justamente de conteúdo previdenciário, né? Muitos advogados têm não migrado para essa área, mas abraçado ela de forma mais enfática, justamente pelas necessidades que as pessoas tiveram, sobretudo, eu acredito, depois da pandemia, né? Muitos benefícios aí que as pessoas tinham direito, não conseguiam e, de fato, precisam do auxílio de um advogado para conseguir, né, Sebastião? Sem dúvida. É muito importante você já dar entrada com o advogado. O pessoal fala, não, mas eu pago o sindicato, né? Eu pago o sindicato e aí eu tenho direito. Com a reforma da Previdência em 2019, o sindicato ele perdeu força de prova. Entende? Ele corrobora juntamente com outras provas, mas só o sindicato em si ele não lhe dá mais o direito. E antes lhe daria. Você tinha o sindicato e aí estava resolvido o problema. Agora não mais. Agora você tem que ter, no mínimo, uma DAP, antiga DAP, que hoje é o CAF. E aí a gente orienta, né, procurar um advogado de sua confiança para adentrar no processo administrativo já com a pessoa capacitada para fazer a coisa certa. Você que paga sindicato, né, associação e diz, não, eu vou dar entrada pelo sindicato. Beleza, é uma opção sua. Mas nem sempre consegue, realmente minha mãe não conseguiu. Muitas das vezes não consegue. E aí o processo ele fica num estágio que não é viável também ajuizar. Por quê? Porque se no processo administrativo ele tem falhas, no judicial o juiz ele vai aguçar mais ainda. Ele vai buscar coisas além do que o INSS já buscou, tá entendendo? Para indeferir o pedido. E uma vez indeferido o pedido na via judicial, transitou em julgado, você não pode mais adentrar com aquele processo pedindo a mesma causa, né? Causa de pedido. Caramba, não sabia disso. Pois é. Achei que desse errado, vai de novo. Não. Só se tiver um fato novo muito relevante, isso. E não foi apreciado no primeiro pedido. Muito bacana. Mas antes da gente falar um pouquinho de previdência, você tinha comentado comigo que era um advogado militante. Eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa sua militância. O militante é esse advogado, né, que ele vai em loco, ele busca os clientes, porque a minha advocacia é uma advocacia jovem, né? Estou aí iniciando já vai fazer 3 anos, final desse ano agora. E o que acontece? Eu não sou de família influente, né? Não tenho apadrinhamento, não tenho. Aí, Dr. Marcelo Lourenço disse, Sebastião, tu fica com complexo de
inferioridade, complexo de vira-lata. Eu disse, não, Marcelo, não é dessa forma. Até porque eu abri meu escritório lá em Belém, lá na praça 6 de maio. Pertinho da lotérica lá em Belém. Porque o aluguel lá é mais em conta, entende? Eu não achei aluguel aqui abaixo de R$1.000 em Bananeiras. Bananeiras tem moral. Aí assim, por isso que eu abri lá, mas tem um projeto muito bacana e Deus, mais uma vez agindo, eu vou conseguir abrir um aqui. Daqui a uns 3, 4 meses, a gente vai ter. E eu ia te perguntar justamente por que você tinha escolhido Belém e não Bananeiras para abrir inicialmente o seu escritório. Então, exatamente. O principal foi essa questão do... Também, porque eu falei até para ele dessa forma. Marcelo, é o seguinte, os advogados de Bananeiras são pessoas públicas, políticos, e tem uma tendência natural das pessoas procurarem eles, até porque já conhecem, né, da política, porque se nós olharmos, o ex-prefeito é advogado, a ex-primeira-dama, o atual, a primeira-dama, os vereadores, entende? Assim, é uma gama de pessoas que fazem parte da política. E a política, querendo ou não, ele tem um laço, né, de amizade. E aí tem a questão política, que o pessoal acha que o advogado ele não vai agir como advogado, e sim como político, para baratear, para fazer favor. E aí eu, no meu ponto de vista, eu perderia espaço abrindo o escritório em Bananeiras. Mas é preciso, porque graças a Deus e o meu trabalho, eu estou conquistando meu espaço, né? A gente trabalhando certamente, a gente vai conquistando nosso espaço. E hoje, graças a Deus, eu já tenho uma gama de clientes, e aí sim, vai dar pra gente abrir nosso escritório aqui em Bananeiras. E às vezes a gente até acha que a porcentagem que a gente dá ao advogado, que a gente paga, na verdade, pelo serviço dele, é uma porcentagem alta. Alguém pode pensar nisso. Só que se a gente for olhar a sua trajetória, por exemplo, vamos analisar o advogado Sebastião Soares. Olha a tua trajetória, olha o que tu passou para fazer esse curso superior lá em Campina Grande, aí para fazer essa pós, né? Então eu acredito que todo mundo cobra dentro de um... Claro, tem a tabela, né? Isso, que você tem que seguir, da OAB e tudo mais. Mas assim, né? São valores que realmente são justos. Né? Tem um investimento por trás. Se você for fazer uma pós hoje, não é uma coisa barata. Sem dúvida. Né? Se você vai fazer um curso até com um coach mesmo, né? Não é uma coisa barata. Então, se você investe na sua carreira para dar o melhor para os seus clientes, por que você vai ter que cobrar abaixo da tabela, que nem pode, né? Tem aviltamento de honorários. Né? Então, eu acredito que as pessoas elas precisam se atentar mais a isso. A gente não está pagando, mas ele fez isso tão rápido, mas ele fez... Não, a gente está pagando pelo profissional aquilo que lhe compete. Sem dúvida. Né? Então, eu acho isso muito importante, e eu queria que a gente comece a se falar um pouquinho agora. Eu acredito, depois dessa conversa contigo, que a sua área de atuação maior hoje é o direito previdenciário, não é isso? Isso. Eu atuo bastante nessa área, até porque Bananeiras ela tem a maior parte da população é zona rural, entende? E aí a gente tem a demanda muito grande do previdenciário rural. O que faz um advogado previdenciário? O advogado previdenciário faz tanta coisa, e ouve tanta coisa. Liga aí pra gente. A gente trabalha com aposentadoria, na aposentadoria rural, uma aposentadoria híbrida, que muitos agricultores também nem têm conhecimento, porque assim, Jadson, o agricultor ele tem muitas dificuldades, né? Quando ele está num período de seca, ele geralmente migra para as construções civis, né? E assim, hoje tem a questão da assinatura da carteira. E se você assina a carteira por mais de 120 dias, que é 4 meses, você perde a qualidade segurada. E tem muitos agricultores que, conforme Bananeiras está crescendo acentuadamente, né? E os condomínios eles tendem a assinar as carteiras, aí as pessoas acham que não vão aposentar como rural. Ele vai aposentar como híbrida. Ele vai pegar o período da carteira de trabalho juntamente com o período da agricultura, junta e consegue a aposentadoria. Só que não é aposentadoria como a idade que seria se fosse só agricultor. Porque o agricultor hoje ele se aposenta com 60, homem, e mulher com 55. Na aposentadoria híbrida, ele vai para 65. Ele já, e a mulher para 60? 62 na híbrida. Porque a mulher com 65, né? A agricultura.
E quando vai para híbrida com 62, então são 7 anos, né? De espera a mais. Minha mãe, na verdade, ela era agricultora, né? E ela passou um período com carteira assinada, né? E aí teve que entrar realmente com um processo na época, só que fazia mais de 10 anos que ela já estava como agricultora. E eu não sei. Sei que deu certo, ela conseguiu se aposentar na época com 57 anos. Isso hoje não seria mais possível. Eu não poderia falar sem ver o processo. Entendi. Né? Porque provavelmente... Mas tô dizendo, se você pegar uma aposentadoria híbrida hoje, é garantido que a gente só consegue com 62, isso, né? com 62. Mas assim, Jadson, a gente pode... Por isso que é importante o advogado especialista e o advogado que trabalha na área. Por quê? Antes dela assinar a carteira... se ela tiver documentos provando que era agricultora antes da assinatura, a gente usa esse período antes da carteira e usa um período posterior à carteira, tá entendendo? Foi o que aconteceu com ela, por exemplo. E deixa esse lapso de carteira assinada sem usar. E aí a gente consegue. Aposentadoria rural. Eu acredito que foi dessa forma que ela conseguiu. Exatamente. Ela realmente tinha muitos anos antes, aí assinou a carteira e depois mais 10 anos. Pois é. Então deve ter tirado aí esse lapso. Eu tenho uma cliente lá de Roma que ela trabalhou de carteira assinada 10 anos em São Paulo. Ela disse, eu não me aposento não, doutor. Porque eu disse, como assim? Eu disse, eu tenho 10 anos de carteira assinada em São Paulo, como é que eu vou me aposentar como rural? Só que ela começou lá em 2006 e ela tinha uma DAP de 2005. Essa DAP ela retroage 7 anos e meio. Aí eu juntei essa DAP, tirei esses 10 anos de carteira assinada e coloquei o período de 2017 até 2024. Em 3 dias a mulher estava aposentada. Ela não acreditou. Acredita? Ela não acreditou. Ela ficou... Disse, não, como pode? o senhor tem um parente lá dentro do INSS? Eu disse, se fosse fácil assim, né? Pois é. Seria muito bom. Aí assim, a importância do expert nesse ponto, porque se vai... Não tô puxando o tapete do sindicato, mas muitas das vezes acontece. O sindicato ele põe na autodeclaração o que o agricultor fala, mas você tem que olhar o que os documentos dizem e não o que o cliente fala, porque ele fala uma coisa que ele não tem conhecimento. E aí geralmente... Que pode atrapalhar. Exatamente, muito, né? Muitas das vezes atrapalha. E geralmente o sindicato ele bota o período todo, tá entendendo? E aí desvincula da agricultura, o pedido é indeferido. Muitas das vezes esse mesmo processo que foi indeferido é judicializado da forma que se encontra e aí na justiça também é negado, porque o juiz leva muito em consideração essa questão da perda de qualidade segurado. Bacana, é muito bom você explicar sobre isso, porque tem muita gente nessa situação que assinou a carteira e que acha que não vai se aposentar. Então talvez seja a hora de procurar um advogado e ver realmente se consegue ou não. Né? Sim, ou se vai ter que esperar mais um pouquinho. De qualquer forma, vai esperar, mas vai conseguir. Nem que seja como a híbrida, né? E aí, Sebastião, quais as situações que um advogado previdenciário ele costuma atender? Além dessa daí, por exemplo. Auxílio doença. Né? As pessoas que têm problemas de coluna, algum acidente de qualquer natureza, ela tem da qualidade de segurado, né? Como agricultor. Porque, como eu falei, a gente atua muito na área rural, na agricultura, porque a demanda é mais rural. E aí, para você comprovar que é rural, você tem que ter a documentação de agricultor. Né? O DAP, garantia safra, recebimento de sementes, como a Secretaria de Baneiras vai fornecer próxima semana as sementes já do programa de plantio. E aí a gente trabalha com auxílio doença, com auxílio acidente, que muitas das pessoas não sabem o que é auxílio acidente. O que é auxílio acidente? Você sofreu um acidente de qualquer natureza, recebeu o benefício temporário, que é o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio doença, e ficou com sequelas. Ficou, como o pessoal fala, manquejando, ficou com placas na perna, no braço, ficou com deformidade. Aí sim você tem direito de receber um benefício que é correspondente a metade de um salário mínimo durante todo o lapso temporal até a aposentadoria. Muito importante esse benefício e muitas das pessoas não sabem. Esse benefício ele é indenizatório. O que quer dizer? Você teve uma redução da sua capacidade. Você era 100%, sofreu um acidente, ficou com a deficiência ali, né? Se recuperou, voltou para o trabalho, mas não ficou 100%. Você ficou 90%, 98%. Não tem grau mínimo.
para você conseguir o benefício. Você consegue, com o grau mínimo, você já consegue o benefício. Porque você não tem mais a capacidade de 100%. Você teve uma redução de capacidade. E o auxílio e o acidente são para essas pessoas que têm essa redução. E muitas não sabem. Às vezes está lá com a deformidade e acha que não tem direito, porque recebeu o período ali de auxílio por incapacidade durante 3 meses, 4 meses, se recuperou, voltou para o trabalho, mas ficou com sequelas. E nesse caso tem direito sim. Você já falou um pouco, mas eu queria que você enfatizasse mais. Tô lá, sou curioso, entrei no meu INSS, dei entrada no benefício, não consegui. Como é que um advogado pode me ajudar, né? Independente do benefício. Pronto, vamos lá. É porque assim, com a facilidade, né? a facilidade, né, de você ter o aplicativo na palma da sua mão e aí você dizer, eu não vou pagar advogado nada, advogado caro, também eu não pago sindicato, então eu mesmo vou dar entrada. Beleza, é um direito seu. Você tá ali com o aplicativo na palma da sua mão, você pode fazer o que você quiser. Uma vez indeferido, e aí contratando um advogado para analisar o caso, nós temos que abrir o processo administrativo, olhar quais foram as falhas, quais foram os documentos juntados e sanar esses problemas, essas falhas, para a gente novamente solicitar via o INSS, porque como eu falei anteriormente, se nós judicializarmos da forma que o processo se encontra, é provável que a justiça também negue, entende? Uhum. Então, para não corrermos o risco de perdermos o processo na via judicial, a gente organiza novamente a documentação, explica ao cliente porque eles gostam dos atrasados, né? Doutor, eu vou receber todos os atrasados. Tem um porém. Quando você entra na justiça, você sim recebe os atrasados. Quando o processo é deferido. Quando ele é indeferido, você perde. E aí você tem que remar tudo novamente. Você tem que voltar para o INSS, fazer a solicitação. E aí os atrasados da primeira DER você não recebe mais. Tá entendendo? Porque a justiça já julgou. Aí acontece isso. A gente tem que olhar o processo administrativo, juntar documentos que não foi juntado, fazer o certo para a gente juntar novamente no INSS. Uma vez negando, a gente com o processo já pronto, formalizado e bem instruído, a gente judicializa. Porque Bacana. vai ter 2 opções, né? Bacana. Eu vou pedir licença agora só para enaltecer, né, o nosso patrocinador. A Qualivida, que como eu falo aqui semanalmente, é uma clínica completa que conta com os mais diversos profissionais da saúde, bem como exames laboratoriais. Então, se você está precisando passar por um nutrólogo, um nutricionista, uma psicóloga, um clínico geral, vai na Qualivida, agenda com o profissional que você está precisando, sai de lá com os teus exames prontos. E claro, cuida da tua saúde de forma efetiva. Qualivida, qualidade de vida. E agora, Sebastião, voltando aqui para a nossa conversa, que está bem interessante. Ó, o negócio veio aqui... Foi a cadeira que bateu ali. Como é que esse microfone veio aqui rapidamente? Eu queria que você enfatizasse ainda mais a importância de se ter um advogado à frente de um processo para se conseguir ali um benefício que é de direito de uma pessoa, seja lá uma aposentadoria rural, seja uma aposentadoria mista, seja um benefício por incapacidade temporária. Qual a importância real de se ter um advogado ali do seu lado? Jadson, é importantíssimo, porque você vai aumentar a sua chance de concessão do benefício. Nós temos que estudar, né? Estudar bastante, né? Comprarmos cursos caros, e aí sentarmos realmente a bunda na cadeira e estudarmos os pormenores, que pessoas que não têm esse cuidado com a sua capacitação não fazem, né? Nós fazemos. Por isso a importância de você procurar um advogado antes para fazer o processo certo, para juntar a documentação certa, porque muitas das vezes você junta documentos achando que vai lhe ajudar e ele vai lhe prejudicar. Temos casos que, mais uma vez, o sindicato juntou um documento num pedido de aposentadoria e juntou uma certidão de nascimento de uma filha, porque geralmente eles pedem, sabe? O INSS pede que isso junte. Mas tem um detalhe. Quando essa mulher entregou a certidão, a menina nasceu em São Paulo. E aí o sindicato juntou o documento. Quando foi
olhado, analisado o processo, viu que o período, o lapso temporal que ela declarou na autodeclaração coincidia com o nascimento da menina no meio, intercalado. Como é que ela estava exercendo a profissão de agricultora no município de Bananeira se a menina nasceu nesse período em São Paulo? E aí passa despercebido, tá entendendo? Porque quando você vai fazer uma entrevista com o agricultor, ele fala, mas ele não fala tudo, entende? E aí você tem que fazer um processo, fazer um trabalho bem feito, colhendo as informações necessárias que se precisa para fazer o processo administrativo bem feito e aumentar significativamente a questão da concessão do benefício. Muito bacana. INSS. É uma importância grande, né? A gente às vezes não dá realmente tanta importância aos trabalhos de um advogado, sendo que uma situação como essa, que você junta um documento que não deveria estar ali, né? Você não está mentindo, mas às vezes você precisa de fato omitir algumas informações para que você não se prejudique. Você não é obrigado a produzir provas contra você, né? Exatamente. Não existe. Exatamente. Então, não produza provas. É só não juntar a prova que vai ser desfavorável, né? Isso mesmo. Por isso a importância. E aí eu poderia dizer hoje, né, ou você poderia dizer hoje que se encontrou como advogado previdenciário? Sim, rapaz. Como eu disse, eu caí de paraquedas no direito, até porque eu tinha outra visão do direito. Eu não via advogado com bons olhos na minha infância, sabe? Porque a gente é muito induzido pelo que fala a mídia, né, a televisão. E aí a gente via muitos crimes e advogado defendendo aquelas pessoas e eu falava, mas rapaz, como é que pode? O cara cometeu um crime desse e o advogado ainda vai defender ele. O advogado é bandido tanto quanto ele, é pior. Eu tinha essa visão, mas o advogado ele não defende o ato do criminoso, o ato feito por ele, e sim o direito que lhes resguarda. A Constituição dá o direito a você, então você tem que fazer o uso do direito. Um julgamento justo, ampla defesa, entende? Tudo conforme a legislação. Então o advogado ele não defende o ato de você cometer o crime. Não, eu sou a favor sim. Cometeu o crime, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. Agora pague da forma justa. Como a lei manda, entende? E hoje eu me identifico na profissão porque eu faço pessoas felizes, né? Graças a Deus a gente tem bastante concessão, bastante processos procedentes. E esse advogado que diz que nunca perdeu causa, né? Você tem que ficar com o pé atrás, porque não é advogado que não perde causa. É o cliente que perde o direito. Tá entendendo? Advogado nenhum perde causa, não. O cliente perde o direito de conseguir o benefício, no caso, né? Mas, assim, quando você entrega uma aposentadoria para uma pessoa que já está ali com o processo negado na via judicial e aí você não tinha mais esperança, tá entendendo? É muito gratificante, né? Tem uma senhora que lá acho que é do Caboclo, ela. E aí ela deu entrada juntamente com um parente da família, foi negado, judicializaram e perderam na justiça. E ela ficou desgostosa, né? E veio para nós, a gente deu entrada porque assim, já tem a questão do robô do INSS. Uhum. Se você tiver as provas corroborando com o tempo que você declara na autodeclaração, o robô faz a primeira análise. Ele junta as bases governamentais, que é a antiga DAP, que hoje é o CAF. Importantíssima a DAP, por quê? Porque ela está na base do governo federal. Não é um documento qualquer. Se eu dou um exemplo, se o presidente Lula puxar lá o seu CPF, vai ver que você tem uma DAP no seu nome. Em qualquer lugar do Brasil. Por isso que o sistema do INSS ele é automatizado. Para isso. Identificou as bases governamentais, juntou o tempo, deu o tempo mínimo, concessão automática. Foi isso que aconteceu com ela. 6 dias ela estava aposentada. Porque assim, como tem muita demanda, o robô do INSS não é instantâneo. Ele pode sim ser instantâneo. Até 3 horas ele já consegue um benefício. Ele concede um benefício. Mas dependendo da circunstância, ele demora mais um pouco. Nesse caso foi 6 dias. E aí eu chamei ela para entregar a carta de concessão, ela chorou tanto. Mas ela chorou de felicidade, né? Disse, mas como é que você conseguiu? Conseguindo, né? Fazendo a coisa certa. Fazendo o que é certo. E aí, né? já a profissão tem me dado esse privilégio, né? De mudar a vida de pessoas. Porque quando uma pessoa com 65 anos, dependente de um remédio, né? E você consegue um benefício que já tinha sido negado,
essa pessoa vai ter a dignidade de comprar o seu medicamento, de ter uma qualidade de vida melhor. Então isso é gratificante na advocacia. Excelente. Bom, Sebastião, o Instagram nos limita o tempo. Nós estamos chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de lhe agradecer demais por ter estado aqui conosco hoje. Contar um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho. Foi só um pouquinho, mas deu para falar mais ou menos do que um pouco do que você trabalha. E nesse momento vou me despedir de você, agradecer mais uma vez, pedir para que você deixe seu contato, né? Onde você atende lá em Belém, aqui em Bananeiras, para que as pessoas possam te procurar. Eu que agradeço pelo espaço, né? Eu sempre digo, eu sou um pecador que Deus teve misericórdia. Estamos nesse caminho, trilhando aí, e com Deus na frente a gente vai caminhando. Falar dos outros é difícil, falar de mim é fácil, né? O dito popular é diferente, né? Mas eu agradeço demais pelo espaço, né? Pela oportunidade de falar um pouco de mim, da minha profissão. Eu estou atuando na advocacia, no escritório lá em Belém. O contato é 98 25 28 11. O Instagram é Sebastião_Lima. Caso tenha alguma dúvida, caso queira alguma sugestão, eu não faço questão de tirar dúvida das pessoas, né? Até porque a profissão é uma profissão que tem um cunho social muito grande e a gente não pode ser omisso. A OAB manda cobrar a consulta, né? Mas dependendo do caso a gente sim tem as dúvidas. E aqui em Bananeiras eu tenho uma parceria com o Dr. Marcelo Lourenço, né? Atendo aqui no Monte das Cerejeiras, na sala 5, juntamente com ele. E brevemente terá seu próprio escritório. Uma filial aqui em Bananeiras, de Soares e Andrade. Bacana. Pois é, pessoal, agora nós vamos nos despedir do nosso público ali. Sebastião, gente, esse é o episódio 119 do Abananados. A gente conta, claro, com a sua audiência para isso, para os próximos episódios. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, boa noite. Boa noite.